Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Código 007. Estamos aqui direto das redes sociais, aqui no YouTube, para você participar desse encontro descontraído, falando sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar lendo Efésios, capítulo 2, o versículo 11 em diante. E para você que está aqui nos assistindo e quer participar dessa sala, você, na descrição desse vídeo tem o link para que você venha cair no grupo do Telegram. Lá, todos os dias é postado o link para você entrar na sala do Zoom e participar com a gente nesse bate-papo descontraído, falando sobre a palavra de Deus, para que venhamos estar mais próximo dele, para que venhamos estar mais juntos, para que venhamos ter mais intimidade, para que venhamos ter um relacionamento com ele, para que venha estar abrindo o nosso ponto de Deus. Sabia que existe um ponto no nosso cérebro que chama ponto de Deus, que é o QS, que é o que é espiritual. É inteligência espiritual. Existe a inteligência intelectual, o emocional, e existe o espiritual, que é esse ponto de Deus, que é onde ele nos dá a percepção do mundo espiritual. Quando nós estamos abalados psicologicamente, quando nós estamos emocionalmente fora de si, fica um pouco mais difícil de você conectar ele. Você precisa estar com essa parte alinhada para que essa conexão venha ser, vamos dizer assim, melhor perceptível. Eu não sei se a palavra é essa. Tem uma melhor percepção. Assim ficou melhor. Então é muito interessante. E aí aqui a gente alinha essas três esferas para que você venha ter uma conexão maior. E essa inteligência espiritual, você precisa treinar ela. Então, como que você treina? Com autoconhecimento, se aproximando mais de Deus, tendo mais intimidade com Ele. E outra coisa, orando. A oração ou a meditação, depende de como você fala, ele te fortalece a linha. Essa aproximação, esse treina, e você fica com uma percepção maior desse ponto que os cientistas chamam de ponto de Deus. Enfim, então vou começar com uma oração e a gente já vamos ler Efésios capítulo 2. Como está aqui todo mundo nos dedinhos de fogo, que eu acho que vai ficar meio estranho para orar digitando, então eu vou estar orando aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor com o coração aberto, Senhor Deus, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória, o Senhor que é o Alfa, o Senhor que é o Ômega, o Senhor que nos dá clareza, o Senhor que nos abre o entendimento, o Senhor que nos dá a direção, o Senhor que fortalece a nossa alma para que venhamos, sim, tomar conta do nosso corpo e venha ser dirigido em seus caminhos, Senhor Deus. Nós nos colocamos e entregamos esses dias e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, pela vida de cada um desses que aqui estão, pela vida daqueles que estão no grupo, aqueles que vão entrar, os que não conseguiram entrar, os que vão, Senhor Deus Todo-Poderoso, os que entraram e saíram, que o Senhor venha estar dirigindo e guardando. Queremos apresentar também, Senhor Deus, a cada um daqueles que colocaram os seus pedidos, Pai, lá no grupo, pessoas que estão pedindo por libertação, venda de alguma coisa, venda da casa, venda de um imóvel, venda do carro, aquelas pessoas que estão colocando os seus pedidos lá, seja para venda, seja para cura, seja para entendimento, seja para uma aproximação, para uma intimidade maior, seja para um socorro na área financeira ou na área espiritual, ou seja ela qual for a área, Senhor Deus, que o Senhor alcance, porque nós cremos que o Senhor procura pessoas que se coloquem na brecha. Eis-nos aqui, Pai, somos na brecha
para alcançar cada uma dessas pessoas, para que venhamos, sim, Pai, apresentar cada uma delas, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cura, que liberta. Então, cremos já nesse milagre. Se essas pessoas colocarem, é porque elas creem. A Bíblia fala, se creres, verás a glória. Automaticamente, o Senhor já está cumprindo com cada um desses pedidos, Senhor Deus. Entrego tudo em tuas mãos. Eu declaro que se tiver algo mal, alguma força contrária, algo que quer impedir, eu repreendo, eu anulo, eu desfaço, eu digo, sai em nome do Senhor Jesus. Pai, eu entrego tudo, todo nas tuas mãos, já na certeza da vitória. Eis-me aqui, Pai, pilotando essa nave, uma direção quem dá é o Senhor, que venha ser o Senhor e não eu. É o que eu te peço e agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos lá, você que está aqui, vou ler Efésios. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo, é o versículo do 11 em diante. O título do meu está assim, os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Nós sabemos que a cruz é ela que nos une, ela que nos, ela que nos dá essa autoridade, ela que nos fortalece. Então aqui diz assim, ó, versículo 11 diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisos. Peraí. Ereis gentil, era gentios e na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, o versículo 11 de novo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz peraí, versículo 17. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito. E aí acaba no 22.
acaba no morada de Deus no Espírito, no qual também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Então, aqui, o que ele está falando? O interessante, na realidade, essa parte aqui, ele só está fortalecendo tudo aquilo que ele já tem falado no 1, do 2. Está mostrando, está deixando claro, né? Assim como diz aqui, portanto, lembrai-vos de que vós, no versículo 11, em outro tempo, eram gentios de carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamaram circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aqui está bem claro, está falando que a gente não tinha conexão nenhuma com o Pai antes. Ah, mas eu ia na igreja, eu lia, mas será que você... Ah, mas eu me batizei, mas será que você se batizou e você sabe? Você sabia por que está se batizando? Você fez um cursinho, você tem a consciência disso? Tem muita gente que ela se batiza por se batizar, não tem esse entendimento. Então, você precisa trazer essa consciência, precisa perceber isso. Você precisa... eu vejo que precisa de algo mais, e não estar por estar, mas ter realmente uma conexão para que isso venha estar valendo. Mas eu já me batizei, eu acabei tendo essa percepção depois do batismo. Acabou, você percebeu, já é o suficiente, já fiz o batismo, já é o suficiente, é só alinhar e avançar. Então aqui, quando você percebe isso e aceita, se você já se batizou, você percebeu e viu a real, é só seguir em frente. Então aí aqui diz assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora em Cristo, depois que você aceitou, agora em Cristo, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Aí é onde a gente sabe que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue dele nos une e nos separa do pecado e nos une a Cristo. É através de Jesus e dessa é o que ele está falando aqui. Então vamos lá, no 13, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Existia uma separação. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A partir do momento que Adão pecou, nós fomos condenados à morte. Quando Cristo veio e pagou a conta, esse muro ele foi derrubado. E aí nós temos acesso livre ao Senhor Jesus. É por isso que diz aqui, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. O 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenância para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Então, nos dá permissão de nós nos unirmos com nos dá permissão de nós nos unirmos com Deus. Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória, e ele que nos dá essa liberdade
A Bíblia fala quando nós nos unimos, quando nós nos juntamos com o Espírito de Deus, nós nos tornamos um só Espírito. Bom dia, Ado. Olha o Ado aí com a gente. Então, nós nos tornamos um, um só Espírito. E o que acontece? A nossa mente, ele tem a parte consciente e a parte inconsciente. E eu tinha comentado em outras salas que, olha que interessante, e ver se vocês encontram alguma semelhança. O espírito, ele não se cansa, o espírito, ele não dorme. E quando nós nos unimos ao Espírito de Deus, ele é onisciente também, ele é onipresente. E olha se tem alguma semelhança com o seu subconsciente. O seu subconsciente, ele não dorme. Pongiado. O seu subconsciente, ele não dorme. O seu subconsciente, ele não se cansa. Porque você não sabe, você sente o seu corpo cansado, você se sente cansado, mas o seu subconsciente, você nunca ouviu falar assim, ó, o meu subconsciente está cansado. Até mesmo porque quando você descansa, o seu subconsciente tá funcionando. Ele é que executa, ele é o executador do seu cérebro. Por isso que a gente tem que ter cuidado o que a gente põe na nossa mente, o que você pensa, o que você olha, o que você acredita, porque aquilo que você acredita, ele produz. Então, eu não sei você, mas você consegue perceber alguma semelhança entre o consciente, o inconsciente e a semelhança entre o subconsciente e o espírito? Eu fiquei imaginando assim, claro, é especulação minha que eu fiquei imaginando. É como se, quando nós aceitamos Cristo, nós nos unimos o nosso espírito se junta ao Espírito de Deus que torna um só, é o que tá falando aqui. E aí o que acontece? Ele habita no nosso subconsciente. E ali ele nos dá direção, nos impulsiona, Aí é onde entra aquela parte, o ponto de Deus, a glândula pineal, que nos dirige, nos conecta, nos dá direção, nos dá percepção. Então, é muito louco. É só algo que eu tinha comentado nas aulas anteriores e agora comentando, porque achei muito legal e bem interessante também. Vamos lá. Eu li o 15, na sua carne desfez a inimizade, e isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, olha só, em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ela, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Então, a paz a todos. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Porque por ele, quem ele? Jesus Cristo. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha só quem comentado. Um Espírito só. Aonde ele habita? Em nós. Em que lugar específico? Eu creio que lá no subconsciente. Vamos lá. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós estamos em casa. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, só existe dois fundamentos. Qual que é eles? Um é a mentira e outra a verdade. Quem é a verdade é Jesus. E a mentira? É o diabo. Ah, então
o diabo é mentira? Não. A Bíblia fala que o diabo ele é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8,44. Vós que tem por pai ao diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, ele foi homicida desde o início, nunca, nunca, nunca falou a verdade, é mentiroso e pai da mentira, mais ou menos assim. Então, existem dois fundamentos, um é a mentira, outro é a verdade. Ou você está na mentira, ou você está na verdade. É que nem a Ângela estava ontem cantando. De que lado você está? Na verdade, até hoje eu não sei que música. Ela colocou lá, mas eu acabei não vendo. Mas essa música fala de que lado você está. Você precisa decidir, ou na verdade, ou na mentira. Como o Ado fala, que lado do muro você está? Se você estiver em cima do muro, não está legal, precisa decidir. E aí aqui fala, né? Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, olha o detalhe, bem ajustado, cresce. Então, nós vamos crescer quando? Quando estivermos bem ajustados. Eu digo que quando a gente estiver alinhado nessas três esferas. Porque essa espiritual, ela é a base. Porque é ela que te dá a direção. É Deus que sabe da sua capacidade e que acredita em você. É como a gente falou em aulas anteriores. Nós somos um projeto de Deus e quem faz um projeto não faz para dar errado. Todo projeto ele é feito para dar certo. Então, nós humanos, que somos falhos, vamos dizer, nós projetamos para dar certo. Nós analisamos, nós estudamos para dar certo. Imagina Deus que é perfeito. Então, nós fomos feitos para dar certo. E quem que precisa acreditar nisso? Você. Você só precisa de duas pessoas para acreditar, para que você venha vencer, para que acredite em você. Quem? Um é Deus, ele acredita, porque ele que criou. E o outro é você. Então, nós precisamos acreditar que somos capazes. Por quê? Porque nós somos o que a Bíblia diz que somos e Deus nos fez capazes. Se Deus nos fez capaz, por que nós estamos nos sabotando? Lá em Gênesis 5, Gênesis 5, deixa eu só pegar aqui. Tem algo que é muito interessante que eu estava vendo essa semana. Quando Deus dá a ordem a Moisés, a Noé, para construir a arca, porque ele ia destruir tudo. Deixa eu ver aqui. É exatamente, Ximenes. Quando ele faz no 5, Gênesis 5, ele está falando aqui que ele ficou triste com a galera que estava aqui na Terra, que estava fazendo tudo que era ruim. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos, vai vendo, de seu coração, pensamento, mente, coração, alma, olha só, era só má continuamente. Então, o que ele tinha na mente? Esses pensamentos ruins. O que é um pensamento ruim? Ah, não, mas eu não desejo mal para ninguém. Então, você não deseja mal para ninguém, porque desejar mal é um pensamento ruim. Mas eu não desejo mal para ninguém. Eu não penso coisa ruim para ninguém. Pois é, quando você não acredita em você,
Você está pensando mal. Você está se sabotando. E olha o que acontece aqui, ó. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Aqui, aí no 7 diz assim, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Por quê? Porque aqui no 5 fala, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicar sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, por que ele queria destruir? Porque os pensamentos eram mal continuamente. Os camaradas pensavam tudo quanto era ruim, sempre, 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 sempre. E a Bíblia fala que nós temos que ter uma outra conduta. Está lá em Filipenses 4. Filipenses 4, 8 diz assim, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo, olha só, esse detalhe de tudo. Tudo não é algo, a gente tinha comentado isso nessas aulas atrás. Tudo não é 1, 2 ou 3 ou 10 ou 100 ou 1000, não. Ele falou tudo aqui, ó. Quanto mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então aqui está dizendo o quê? Para que você venha pensar coisas boas. Inclusive que você é capaz. Porque esse é um pensamento bom que Deus colocou na gente. Quando aquele povo começou a ter aqueles pensamentos negativos, a Bíblia fala que falou, vou arrancar todo mundo da terra. Quando nós pensamos mal, o que acontece? Quando nós cremos que não acreditamos, primeiro, nós vamos nos destruir. Por quê? Porque aquilo que nós acreditamos acontece. Essa crença limitante que a galera fala, ela se concretiza por quê? Por essa autoridade que você tem. Cristo te devolveu por essa capacidade que nós temos de intelecto, de aquilo que você fala, você vai desfrutar. A Bíblia fala que do fruto da sua boca se fartará o seu ventre, você vai se encher, se fartar de muito daquilo que você fala, daquilo que você declara. Aquilo que você declara, você está falando para o seu subconsciente, você está com o seu consciente falando com a sua boca, para o seu consciente, o seu subconsciente capta e executa aquilo que você fala. Então, tem alguma semelhança com o Espírito de Deus? É muito semelhante. Então, aqui ele está falando, falar as coisas boas, se for bom, fala, se for puro, fala, se for honesto, fala, se existe alguma virtude, fala. Então, ele está o tempo todo dizendo assim, ó, você consegue, você alcança, você é capaz, eu acredito em você, você é meu projeto, eu que te fiz, você já venceu, você vai chegar lá, você entendeu? Tudo palavra para que venha estar infiltrado, enraizado no seu subconsciente para que ele venha executar, para que você venha tomar posse daquilo que já é seu. Então, você vê que existe tudo uma conexão, tudo para que o projeto de Deus venha a ser executado na sua vida. Então, é muito forte essa parte. Quando você começa a pensar algo que te sabota, você está se autodestruindo. E Deus está falando aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Em tudo, pensai coisa boa. E quando fala pensamento, é o seu coração.
em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, para que nada venha te atrapalhar, para que esses pensamentos... Por que a mídia ataca a sua mente? Porque ali é onde está o segredo. Se a sua mente estiver perturbada, a preocupação não é a má gestão dos pensamentos. Quando ele não estiver em harmonia, quando não estiver em equilíbrio, você vai se auto-sabotar. E aí você vai acabar não indo muito longe. Então, aqui, voltando para Efésios 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Então, eu vou falar para você que está aqui nos assistindo. Acredite em você. Cristo, ele já pagou a nossa conta. Ele já nos uniu através do seu sangue. Ele já derrubou aquela barreira, aquela parede. O véu, ele foi rasgado. Ele devolveu para mim e para você toda a autoridade. Assim como lá em Gênesis, tudo foi entregue para Adão e Eva, toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. Foi enganado naquele momento, ele perdeu. E aí Cristo foi e devolveu para a gente na cruz do Calvário. E como Deus ele é processual, desde de Gênesis, ele vem nos preparando para que Cristo agora venha estar nos devolvendo todo o poder, toda a autoridade. Então você precisa acreditar em você. Aquilo de tudo que foi feito lá em João 1, diz tudo que é aparente. Deixa eu só pegar aqui. João capítulo 1. É 1 João. 1 João capítulo 1. Olha só. Deixa eu ler aqui o que a Ximenes colocou. Ximenes colocou assim: parar de ficar em cima do muro. É isso aí, o muro que o Ado fala. Acreditar em nós, precisamos acreditar. Sair de cima do muro, porque o muro não é de Deus. O muro não é de Deus. Então diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Não, na realidade, não é 1 João, é João mesmo. João capítulo 1. É que eu confundo muito 1 João com João, eu gosto muito de João. Diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, o que eu queria mostrar é aqui, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aquilo que aparenta para você que tem que ter cuidado, porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é mentira. O que o mundo quer te mostrar é que você não pode, que você não consegue. E aqui está deixando claro, a Bíblia o tempo todo fala que você vai chegar, que você consegue, que você vai alcançar, independente dos bloqueios que você tem. Porque aí o que acontece? Quando você tem
digamos que você não tem esse autoconhecimento, digamos que você não não tem essa, vamos dizer, essa expertise de identificar esses bloqueios. Se você é uma pessoa que você ora, você, de uma forma empírica, você consegue se libertar dessa desses bloqueios. Por quê? Porque quando você ora ou quando você medita, eu não sei como que você faz essa conexão com Deus, você conecta o seu espírito com o espírito de Deus, e aí torna-se um só. E esse espírito, ele vai impulsionar essa sua alma bloqueada, essa sua alma que tem esses defeitos. O Ado, ele trabalha com as emoções, ele até consegue até explicar melhor que eu esse aspecto. Por mais que você não conheça, não é que você não vai chegar lá. Você vai, só que você demora um pouco mais. Por quê? Porque você está caminhando, Cristo está te dirigindo. O Espírito de Deus vai estar te direcionando. Quando você tem alguém que pega na mão e te leva, é diferente. O cara já percorreu o caminho, ele vai te ajudar nessa caminhada. Quando você não tem, mas você tem o Espírito Santo que te guia, que te fortalece, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Essa conexão que você tem com Deus vai te ajudar a você se libertar desses bloqueios. Tudo vai depender dessa intensidade que você tem com o Espírito. Então, não desista, não se deixe se sabotar, vamos dizer. Não deixe a sua mente te sabotar. Vamos ler aqui o que a Jimenez colocou. Pode falar, Ado. Alex, isso que você está falando é muito bom dia, primeiramente, aí. A galera que já são 6 e pouca da manhã. E é muito poderoso isso que você está falando, porque muita gente acha que a gente precisa de um guru aqui na Terra para poder ser desbloqueado, para poder, sabe, sempre tá à procura de um líder, sabe? E se esquece que, na verdade, tudo dentro de si, né? Tudo Deus já fez a gente perfeitinho. A gente que vai, conforme o tempo vai ficando mais velho, a gente vai se desconstruindo daquilo que Deus fez a gente, né? Porque através de várias crenças, através de vários bloqueios, através de traumas, através de várias coisas que vão acontecendo com a gente, né? A gente vai ficando medroso, vai ficando ilimitado na cabeça, enfim, né? A série de coisas que desencadeiam aí. Mas é claro que assim, né, tem pessoas muito sérias que te dão, né, uma orientação, te dão algumas ferramentas, que estudaram, que falam, cara, ó, isso aqui funcionou comigo. Uma pessoa séria, uma pessoa boa realmente, sabe? Uma pessoa assim que realmente, eu sou de Deus mesmo assim, sabe? Ela vai falar, ó, isso eu validei na minha vida. Pode ser que dê certo para você. Ela não vai chegar com uma formulazinha mágica, vai falar, ó, faz isso aqui, esse passo a passo, 10 passos para se tornar uma pessoa super incrível, uma pessoa milionária, enfim, ou não importa, né? Sim. Isso não é... O pessoal acha que é assim, que é fórmula mágica. E quantos grupos que eu não tô, sabe? Assim, de mentoria. E o pessoal, muita gente nova que vai entrando, e o pessoal chega e quer uma formulinha mágica. Não, mas eu queria um passo a passo seu. Tanta vez eu trocando ideia com o Felipe, né? Uma pessoa entrou, a pessoa... Não, mas eu queria um passo a passo teu, né? E eu falo, meu Deus, cara, não é assim que funciona não, galera. Não é assim, no grupo aberto, sabe? Não, eu quero um passo a passo, como é que eu faço para poder fazer isso? Que a outra passou a vida inteira bloqueada, a vida inteira cheia das crenças limitantes, e agora comprou um curso e acha que através disso, né, Verdade. vai se tornar uma pessoa plena, sabe? Achando que só alimentando a mente, a alma, vai dar tudo certo, né? Aí eles deixam o corpo de lado. É uma coisa que é muito importante, o espírito, né, mano? Porque quando a gente conecta com Deus, a parte espiritual, né? Deus e se relaciona com Ele, mano, Ele vai liberando coisas pra gente que é incrível, sabe? Porque
Ele libera essa chave para ele vai. Toda pergunta que você faz para Deus nunca volta vazia, mano. Não volta vazia, sabe? Pode ser que aconteceu com Jó, né? Que Deus se calou, né? Por um determinado tempo, né? Mas isso foi com Jó. A gente não é Jó. E pode ser que também que Deus não te responda naquele momento. Mas não é porque ele tá de malzinho com você. Deus não tá de malzinho com você. É porque ele, né? Tá esperando, porque é tudo no tempo dele. Tem o Ele está tempo nos dele. preparando, né? Exatamente. Você falou aqui, por exemplo, sobre desde Gênesis, Deus está nos preparando para vir de Cristo, para ser como Cristo, enfim, para ser, né? Sim. Para sermos plenos. Só que, né? Acontece coisas por aí que vão nos bloqueando, vão nos deixando limitado na mente, né? E eu acho isso muito poderoso, mano. Esse estudo que você está trazendo hoje, cara, tá achando, nossa, fantástico demais. Ele tá muito cheio das referências, mano. Eu falo, caraca, mano. Olha só o que você falando, é que Deus ele é muito processual. Aí, isso que você acabou de falar faz muito sentido, porque olha só, o camarada, ele erra a vida inteira. É a mesma coisa que o cara, por exemplo, ele se alimenta, ele tem um hábito ruim de alimentação a vida inteira, ele está destruindo o corpo dele, e aí ele descobre que, putz, eu estou me matando. Aí ele quer a cura de um dia para o outro. E não é assim que funciona. A mesma coisa é a sua plantação. Você planta a errada a vida inteira. Aí você percebeu que você... Puta, minha plantação não é legal. Putz, plantei errado. Aí ele começa a plantar... Olha só, ele começa a plantar certo, e aquela plantação que ele fez, ele acha que acabou ali. É processual. Ele vai ter que dar um tempo para que venha colher. É processual. Então, tem que ter o tempo do fruto, né, mano? Não é só, assim, tem um tempo, tem o tempo da semeadura, né? sim. E o tempo da semeadura, ele é árduo, cara. Você tem que preparar a terra, né, para receber a semente. Você precisa, né, depois cuidar para que Olha o ela semente processo. brote, Olha o colocar processo, água na né? medida certa, é o processo. Você está falando aqui. Colocar a semente a água na medida certa. Tem que ver se não vai vir pragas para destruir aquela plantinha. O que são aquelas pragas? Se a gente trazer para a gente, mano, a semente pode ser boa, entendeu? A semente de Deus, mano, sempre é boa, cara. Sim. Só que Deus não joga a semente em solo infértil, cara. Ele não perde tempo com isso, não, mano. Verdade. Ele tá vendo, ó, a semente, você preparou o solo. Muita gente está pedindo chuva, mas ainda não preparou a terra, nem colocou a semente ali, pô. Como é que Deus vai mandar chuva? Né? Então, aí tem aquele processo, né? Até a colheita. E mesmo na colheita, cara, você não deve parar de semear. Porque imagina só, a gente sabe, por exemplo, né? A gente pode até contar, né? Quantas sementes tem numa fruta dentro. Tem dentro de uma fruta. Mas a gente não sabe quantos frutos ou quantas frutas tem dentro de uma semente, mano. É uma frase meio clichêzinha, eu sei. Mas é forte demais, cara. Os judeus, por exemplo, eles têm a romã como o fruto deles, um dos frutos mais preciosos, né? Mas tem um simbolismo, porque é uma das frutas com mais sementes que existe, sabe? Então é muito poderoso, cara, é muito poderoso. Você vê quantas, sei lá, vamos supor, eu faço a mínima ideia quantas sementes tem ali dentro da romã. Vamos supor que tenham 1000 sementes ali dentro. Imagina, em cada dessa semente, mano, quantos romãs não tem ali dentro, com mais 1000 frutos. O que significa isso, cara? Muita gente gosta daquela frase, bora chegar para somar. Bora chegar para somar. Bora chegar para somar e para multiplicar, mano. Essa é a parada. É multiplicar, é levar, entregar e multiplicar aquilo que tá. Não é só comer o fruto e acabou por ali. Já era. Imagina só. Isso que ele está falando aí, adoro só como é poderoso. Deus, ele nos
deu, olha só, ele nos deu a vida. Ele nos deu um corpo, uma alma e um espírito. Vai vendo. Ô, Leandrão. Beleza, Leandrão? Vai lá, Vai com mano. Deus. Um Com Deus abração. aí. Beijo na família. Beijo na família, no bebê. Olha só, Deus ele entregou pra gente. Ele nos deu um corpo, uma alma e um espírito. Então, vai vendo. Ele entregou pra gente e nós precisamos cuidar. Assim, como qualquer coisa. Você ganha sei lá, você ganha um livro, você precisa ter carinho, você precisa cuidar do livro, senão ele vai bagunçar as páginas. Você ganha um carro, você precisa cuidar do carro. Às vezes você fala assim, não, mas eu comprei o carro, mas Deus te deu condição para você comprar. Então, tudo é dele. Então, ele te deu, você precisa cuidar. Ele te deu um corpo. Se você não cuidar bem do seu corpo, o seu corpo é o seu meio de locomoção aqui na Terra. Se você não cuidar dele, a sua locomoção vai ser curta aqui na Terra. Eu conheço muita gente que eles, por estar novo, acaba extravasando porque não sente nada, mas só que vai danificando o corpo, danificando, até chegar uma hora que vai começar a dar pane, vai começar a dar sinais de que tá ruim. É o rim, é o pulmão, sei lá. Há uma série de fatores. Se você não cuidar, vai. E aí depois não adianta reclamar. E as pessoas que. É aquela coisa também, o corpo, né? Tô falando do corpo agora, Alex. Certo. E as pessoas que fazem aqueles esportes extremos, cara. Eu andei, por exemplo, de skate durante muito tempo. Eu ainda ando de skate. Certo. Eu tô sentindo agora, cara, sequelas daquele tempo que eu pulava as escadarias de 90, de 10, de 10 degraus, Degraus. sabe? Tô sentindo agora, mano. Joelho, a parte de... Mas é assim, cara. Sabe? E Mas, a alimentação. Então, a gente, quando é jovem, a gente não sente. Por exemplo, eu tenho um problema, assim, né? Graças a Deus, faz tempo que eu não sinto dor, né? Mas eu tenho um problema no ciático, né? O ciático por causa disso, por causa desse, né? Porque eu, né? forçando, né? Doidão, né? E a mesma coisa a alimentação, cara. Que você está falando da alimentação. Eu, por exemplo, estava me alimentando super bem, estava fazendo coisa boa pro meu corpo, né? Aí deu uma declinada agora e eu percebi, cara, em menos de algumas semanas assim, já ganhei peso de novo. Falei, então é isso aí, cara. Tudo isso que você falou é perfeito mesmo, porque não é só cuidar da mente, né? Não é só cuidar. A gente tem que cuidar de tudo, cuidar do Tem que corpo, cuidar cuidar de da tudo. mente. É por isso que precisa estar alinhado essas três esferas, corpo, alma e espírito. E quando você não tem, que nem a gente estava comentando, um tutor, alguém que te pegue na mão e leve, espiritualmente, Deus na realidade, aqui, ó, quando você está conectado com a fonte e está aqui, ele vai te mostrando aqui como fazer. Claro, a gente temos essa oportunidade de ter alguém para te ajudar, glória a Deus, porque Deus colocou o camarada ali para ajudar. A gente está aqui para ajudar uns aos outros. Esse é o nosso papel. Esse é o amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando É, alguém está te ajudando, ele está te amando, tá, verdade, mano. né? Então, olha só o papel dos os mandamentos aqui, nós executando ele. Então, olha só, é como se Deus falasse assim, ó, eu estou te ensinando, agora você vai ter que ensinar para ele. E aí você vai cuidar dele. E um vai Deixa o rio cuidando. fluir, né? Deixa o rio fluir, né? Deixa o rio fluir, exatamente. É isso Não aí. represa esse conhecimento para você, deixa o rio fluir. Tá vendo? Quando você represa, você não está amando o seu próximo. E aí, automaticamente, você está fora do mandamento. E isso gera, você vê, uma coisa gera outra. Você vai acabar se sabotando. É. E aí você não vai. Aí você vai falar assim, puxa, mas eu tenho tanto conhecimento e eu não avanço, não vou para frente. Por que será? Está Porque não. represando conhecimento, não está gerando movimento, porque movimento gera movimento e movimento vai gerar resultado, sabe? Gerações para gerar resultado. Porque não adianta, mano, toda vez que, ó, uma grande prova disso, cara, a gente sempre tem que trazer para esse nosso grupo aqui, para esse nosso tempo aqui que a gente tem. Se há um ano atrás, sabe, a gente tivesse tido a atitude de ter começado, sabe, a estar orando junto no privado, só
no WhatsApp mesmo, conversando com outro, e depois ser transferido para o Instagram, jamais teria acontecido o que aconteceu com esse nosso encontro aqui, né? Isso aí, sabe como que eu vejo, Ado? Eu vejo aquilo que a gente estava comentando. Quando você se conectou com a fonte te impulsionou a fazer o que você fez. Ó, a Ximenes falando aqui, ó. Deixa eu ler aqui o que a Ximenes falou. A Ximenes falou só: ter consciência é vida, realmente. Você não transborda na vida dos outros, e isso é muito poderoso. Se você não transborda, você não está cumprindo com aquilo que Deus pediu para você fazer aqui na Terra. Olha só. Boa, Gorete. É isso mesmo. Muito bom, muito, 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 muito. Então, eu vejo muito isso aí. Então, quando você se conecta, você consegue alinhar as 3 esferas, porque você se conectou com a fonte, o cara que vai te dar as instruções, quando você começa a ser impulsionado pelo Espírito, a sua alma, o seu cara corpo que criou vai... a coisa toda, né? O dono da essência, mano. O dono do projeto. E ele deixou as ferramentas em nós. Eu estava falando no início, nos bastidores, a Ângela que abriu a sala para mim, que eu não estou conseguindo abrir. Ela que abriu. E aí o que acontece? Eu estava lendo, a ciência descobriu o ponto de Deus. O que é isso? É algo no nosso cérebro que se conecta com Deus. Olha isso, Ado. Olha a ferramenta. Os caras estão descobrindo que as ferramentas que estão em nós que faz essa conexão física. Vai vendo que loucura. Deus deixou nós pronto. É que nem você tinha comentado, você comentou em outras salas atrás, que nós já nascemos pronto na caminhada. Você até citou agora que na caminhada houve alguns vamos dizer assim, algo que entrou errado, algumas conexões erradas que acabou entrando alguns bloqueios. Acontece a desconstrução, né, do homem, na verdade, né, conforme o tempo vai passando. Exatamente. Daquele natural de Deus, né, daquele natural, daquele pleno de Deus, né, que é o corpo, alma e espírito. Assim, nós nascemos pleno. E aí, no decorrer da caminhada, acabou se desconstruindo alguma coisa, só que aí quando você passa a se autoconhecer, a conhecer a fonte, onde você aceita, o que acontece? Você começa a construir de novo. E aí você vai avançando, vai vencendo, e aí vai fluindo o rio, e vai desfrutando daquilo que Deus entregou para a gente, e aí, com isso, a gente vai ajudando as outras pessoas, ensinando aquilo que a gente aprendemos, assim como a gente sempre fala, né? A gente vai nessa multiforma de Deus, um ajudando o outro, e juntamente o corpo vai crescendo. E aí o sonho de Deus, o projeto de Deus vai se realizando. Vai crescendo, vai criando músculo, né? É tipo um treino mesmo, né? Vai crescendo, vai exercitando o corpo, vai criando músculo, né? É muito doido. É muito louco. E aí, já vamos caindo aqui pro finalzinho, é onde aqui no finalzinho aqui, deixa eu pegar aqui que eu tenho até saído aqui para ir lá para João. No finalzinho do capítulo 2, diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados, para morada de Deus no Espírito. Quando isso acontece, aí é onde você... Claro, a Bíblia fala que Cristo vai estar conosco até a consumação do século, e nós nunca vamos ser perfeitos, por quê? Porque Deus, ele é perfeito e ele é imensurável. Só que se nós colocarmos isso em proporção, quanto mais próximo de Cristo nós vamos estar, melhor vamos estar em tudo, nas 3 esferas. E melhor vamos conseguir ajudar, melhor vamos conseguir nos conectar, melhor vamos conseguir usufruir, enfim. Melhor. E aí, Alex, nós vamos ter acesso ao céu. Oi. Não, pode falar. Não, é que você falou, né, da ciência, né, tenta
Quanto mais a ciência estuda a Deus, mais fica evidente que ele existe, cara. Exatamente. Os caras querem, sabe? Mano, eu tava vendo isso, cara, de um cara, sabe? De um pastor, cara, que tem uma experiência muito doida, bicho. Né? Tava vendo um podcast aí dele falando da experiência de vida dele, o cara sofreu demais. E ele fala, ele tem um conhecimento muito grande, estudou grego, estudou hebraico, foi estudar as palavras, as escrituras, os originais, sabe? Então você tem uma outra percepção da palavra de Deus, que também tem. Aí quando você vai perceber que do hebraico, que cada letra não tem consoante, não tem vogais, só tem consoantes, e cada consoante, papapá. Mano, é muita informação, é muita coisa que a gente não sabe, mano. É muita coisa que a gente não sabe. A gente não faz a mínima ideia do que realmente está acontecendo. Não sei se o pessoal que está aqui assistindo agora acha que isso é um grande conhecimento. Isso é um conhecimento, graças a Deus, que a gente teve acesso, que a gente vem aprendendo desde janeiro desse ano. Você já antes aí, né, Alex? Já lê a Bíblia faz tempo aí. E, mano, é muito poderoso, cara, porque quanto mais você quer aprender do conhecimento, você mais para dentro de Deus, mais você vai ter tendo clareza de que ele existe, cara. Quando ele fala Deus não existe, mas não vai buscar ele. Sim. Pô, não dá, não sabe, não dá uma conexão, não ora, não conversa, não medita, não abre a porta. Não abre a boca para falar nada, sabe? Só senta e fica falando, fica resmungando, murmurando. Eu sempre lembro, sabe, daquele cara que falou uma vez, que tem um vídeo que viralizou aí um tempo, que aquele cara fala, mano, Deus, um cara chega para ele e fala, Deus não existe. Aí ele falou, aí ele ficou isso na cabeça. Ele chegou, trouxe o cara cabeludo, cabelão grandão, e disse, falou assim, ó, o cabeleireiro também não existe cabeleireiro, também não existe como é que fala? Cabeleireiro, o barbeiro, enfim, né? Olha a barba desse cara, olha o tamanho do cabelo desse cara, né? O outro cara falou que Deus existia, né? O cara falou, claro que existe, né? Deus existe sim. É porque o cara não foi lá no barbeiro cortar o cabelo dele. Aí o outro cara chegou para ele assim, exatamente assim acontece com Deus. Se você sabe que Deus existe, você tem que buscar ele, você tem que procurar ele, né? Ele não é um intruso, ele não é, né? Ele é um gentleman, ele vai se convidar, ele não se vai ter que convidar ele para entrar dentro de você, Ele não é intruso, né? né? Ele não é intruso, exatamente. Então isso é aquela coisa, cara. A gente pode falar, todo mundo pode falar qualquer coisa que for, mano. É que o pessoal só quer acreditar naquilo que eles veem, né? Então, o que a ciência tenta fazer, ou é a ciência quântica, eu não sei muito bem, tenta provar que Deus existe ou que Deus não existe, né? E quanto mais eles veem, ele procura o DNA de Deus. Eles sabem que o DNA de Deus tá em tudo, cara. Isso que você falou do conhecimento, ele é muito interessante, porque nós temos as ferramentas de percepção. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é a percepção das coisas. Eu tinha falado para a Ângela, estava falando sobre a tábua da propiciação, que é a tampa da Arca da Aliança, que quando Jesus ele saiu e ele dobrou o lenço, mostrando que era a cultura dos judeus naquele tempo, que ele ia voltar, não estava. Era assim, na mesa, quando aquele lenço, quando ele tipo dobrava, tipo deixava tudo bagunçado, jogava na mesa, era um sinal que tipo assim podia recolher que ele não ia voltar mais. E quando ele deixava o lenço dobrado, bonitinho ali, que ele ia sair, mas que ele ia voltar. Então, o que acontece? Lá quando Jesus saiu, ele deixou lá na pedra o lenço dobradinho, bonitinho, que aí tinha numa ponta um anjo, nos pés, e na cabeça outro anjo, ali representando a propiciação, a tampa da Arca da Aliança, e que ali era derramado, porque aí dentro da Arca da Aliança tinha o cajado, enfim, estava o pecado ali, e essa tampa com sangue em cima cobria, né, o pecado. E aí o que acontece? Eu sabendo disso, eu ouvi um louvor, e aí,
Olha só como o nosso subconsciente ele é muito louco e ele capta tudo. Eu dirigindo, ouvindo louvor, quando ele falou propiciação, na hora, sabe, acendeu uma luz? Pim! E isso se deu exatamente por isso que você acabou de falar. Quando o cara tem esse conhecimento, a percepção dele é mais aguçada. Então ele acaba percebendo mais coisa. É igual a gente. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ficamos mais perceptivos das coisas de Deus. Então, tipo assim, a gente consegue perceber quando ele está falando, a gente consegue ser mais sensível, porque você está conectado com ele. E você tendo essas informações, você acaba percebendo e aí você age em cima, onde tudo acontece. Uma coisa leva a outra. Exato, é porque a gente, às vezes a gente tem uma certa aversão, tem um certo preconceito, ou uma resistência daquelas coisas que a gente não conhece, mano. Isso é uma defesa natural da nossa mente, né, de se afastar daquilo que não é que a gente não tem conhecimento, né, que a gente não sabe o que é. Então, é preciso a gente saber diferenciar, aprender. Você pode ver todos os grandes caras, mano, assim, das redes sociais, assim, que a gente vê, mentor, coach, não sei o quê, os caras aprendem sobre tudo. Eles vão lá e vão aprender as coisas para poder ter propriedade, para poder falar sobre esse assunto. E quando eles não falam, os sérios, tá? Quando eles não falam, eles vão lá e falam, eu não sei sobre esse assunto, eu vou me informar e vou trazer para vocês aqui. Sabe? Simples Isso assim, né? acontece demais, uma pessoa séria, tá? Nenhuma qualquer... Porque besteira qualquer um pode falar, abrir a boca, até papagaio fala, né? Mas falar aquilo que realmente, sabe, é relevante e é certo, é correto, sabe? Não é todo mundo que consegue, né, ter conhecimento para isso, cara. E a gente tem que saber, e a gente precisa ter conhecimento para poder identificar essa galera. Senão a gente está à mercê deles. A gente é muito mais facilmente manipulado por eles, alienado, né? Então é preciso a gente ter Verdade. conhecimento disso, ter consciência disso, né? Então o conhecimento vai gerar, ele vai expandir a tua mente para outras coisas, para outras realidades. É aquela coisa de você, por exemplo, sempre ir para o trabalho pegando o mesmo caminho. Você só vai ver aquilo, você conhece de cor e salteado todo canto. Quando o farol abre, quando o farol fecha, né? Onde está aquela padaria, aquele turco que está andando por ali, enfim, tudo na mesma hora, no mesmo horário. Mas se você pegar um outro caminho, mesmo que seja um pouquinho mais longe, para poder ir para o trabalho, você vai ter outras experiências, você vai ver outros lugares que você não viu, você vai fazer outras ligações, sabe, que você não tinha feito antes. Por exemplo, caraca, esse riozinho que corta a cidade passa por aqui também. Verdade. Sabe? Coisas do tipo assim, sabe? Falar, é isso que você, por exemplo, esse tipo de coisa que você fez. Aí teu mapa começa a aumentar. Teu mapa mental começa a aumentar. Mas senão você fica limitado àquilo, você acha que só existe aquilo. Aqueles caras da caverna, sabe aquela caverna de Platão? Você conhece a caverna de Platão? Aqueles caras que ficavam dentro do buraco, né? E do lado de fora tinha uma fogueira, tinha umas imagens, né? E o pessoal que estava dentro do buraco sentava praticamente, aí você tem que ver, atrás tinha tipo, era uma parede, eles ficavam encostados ali, olhando para aquela imagem, A que sombra, como se as fosse uma sombra. sombras, né? E para ele o mundo era aquilo o mundo deles. Umas pessoas passavam ali e faziam tipo uns cavalinhos, faziam algumas ali, sabe aquelas sombras que a gente faz com as mãos e coisas do tipo? O Sim, pessoal sim. fazia com a caverna de Platão, né? E o que acontecia é que até um se levantar, subir em cima do muro, ir para o outro lado do muro e ver o que estava acontecendo, que era um fogo e que ali tinha um mundo em cima. Eles estavam dentro do buraco embaixo da terra. E ali tinha um mundo. De repente, a mente dele expandiu e falou, caraca, o meu mundo não é só isso aqui. Tem tudo isso aqui para explorar. E quanto mais ele foi andando, mais ele foi descobrindo coisa e mais o mapa mental dele, o mapa geográfico dele foi aumentando também. E, consequentemente,
ele gerou um movimento, que gerou uma ação, que gerou um resultado. Então é preciso se mover, é preciso se posicionar. A gente falando sobre isso, né? Sobre posicionamento. Você falou sobre estar em cima do muro ou escolher um lado, de que lado você está. Cara, é preciso, mano. Em cima do muro você vai ficar naquele banho-maria, vai ficar morno. E a gente sabe o que vai acontecer com os mornos, cara. Deus vomitará os mornos. Está na Bíblia, está escrito em Apocalipse. Traduzindo para o muro, ele vai vomitar quem estiver em cima do muro. Pois é. Mano, é andar com Deus, mano. Não é facinho, assim. É assim, claro, é muito, sabe, é muito doce. A lábia do inimigo é muito doce. Só que as consequências daquilo lá é muito amarga, mano. Deus, ele é tão bom que ele até te dá direção. Lá em Deuteronômio 30, acho que é o finalzinho, ele fala assim, ó, isso que coloca como contra ti, como testemunha, o céu e a terra, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ele fala assim, ó, olha o toque que ele dá. Ele não pede para você ficar em cima do muro. Ele fala assim, ó, e que você venha escolher a vida, para que vivas tu e a toda a tua descendência, toda a sua família, enfim. Ele dá os dois e pede para você tomar a direção boa. Escolhe a vida, para que venha viver você e toda a sua família. Venha ter vida. Então, é isso aí. A gente falou, muita gente fica contestando Deus, né? Fica julgando Deus contra a parede, né? Fica perguntando, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu que Adão comesse a fruta, que Eva fosse atentada pelo capeta? A gente falou isso, né? Esses dias atrás aí. Sim. Acho que foi ontem, não foi anteontem. Que aí, e a melhor resposta que eu escutei para isso aí foi: é porque Deus, ele te deu livre-arbítrio, né? Ele não criou robozinho. Ele criou uma pessoa para... Ele não é ditador, né? Ele não é ditador, cara. Ele quer que você seja livre, né? E se você fizer escolha ruim, é a tua parte. Você vai ter que arcar com as consequências. Não adianta terceirizar a culpa que é tua. Você não vai crescer com isso. Você só vai se diminuir e achar viver como um vitimista, né? Um vitimista, coitadinho. Não adianta, cara. A partir do momento que você pega a responsabilidade para você, que a tua vida depende de você, que a tua família depende de você, que você tem que ter uma atitude para poder ir para frente, para poder caminhar, você tem que dar o primeiro passo, cara. Para fazer uma caminhada, você tem que dar o primeiro passo. Para subir a montanha, você vai ter que dar o primeiro passo, né? Ficar esperando subir a montanha só na mente, você vai ficar viajando. Não adianta. Se você está no pé da montanha, fala, meu Deus, fica se imaginando você lá em cima. Tua alma, tua mente está lá em cima, mas teu corpo está lá embaixo, lá ainda, né? E você não se mexeu. Se não der o primeiro passo, esquece. Esquece. Então, você que está nos assistindo, se você quer participar desse bate-papo, aqui na descrição do vídeo, estamos com um link para você entrar para o grupo do Telegram. Lá você vai estar com uma galera poderosa. Estamos uns 120 pessoas, ou quase 120, né, Aldo? Estamos chegando a 120 pessoas, cara. Tá crescendo, tá lindo demais nosso grupo. Cada dia entra pessoa nova. Ou cada dia não, mas sempre tá entrando pessoa nova que tem a contribuir ou que quer aprender também, sabe, sobre a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que estou aprendendo demais também. Eu também. É o motivo pela qual a gente montou esse grupo de bate-papo estudo. Descontraído. Para poder descomplicar a Bíblia, né? Para poder ver... dar risada, sabe? Não é aquela coisa, tipo, senta aí que eu vou te contar agora como que... Não, é assim, todo mundo fala, todo mundo pergunta, todo mundo... É muito vivo, sabe? É muito orgânico, muito natural. Nosso aprendizado aqui, cara. Tem aprendido muito demais. Processual, né? É processual. Então, aí a gente vai todos os dias, de segunda a sexta, nós colocamos ali um link da sala, você vai entrar, vai trocar ideia, vai bater papo, vai dar risada, vai aprender muito, vai edificar. Olha, é o Noah? Esse é o Noah. Qual é o significado que você descobriu aí do Noah, o Ado? Do Noah? O Noah é Noé, né? Noah é Noé. Noah é Noé. E ele tem um
Na genealogia lá, não sei se você chegou a ver, mas existe ali um recado de Deus e o final é com Noa. Oi! Tudo bem, Noa? Eu tava lendo a Bíblia pro Noah, né? Ah, E tava lendo a Bíblia em alemão para ele, na Bíblia de criança, né? Aí eu mostrei, aí tem a imagem, é uma Bíblia ilustrada. Eu falei, isso aqui é o Noah. Esse sou eu? Velho de barba? Fofão. olha lá o que a Ximene está falando. Nossa, Ado, você evoluiu demais. Cara, é outra pessoa. Você percebe, né, Gorete? É verdade, Gorete tá desde faz tempo que tá desde o comecinho, cara. Ela tá vendo como a gente vai aprendendo, né? Sabe? Então, mano, Então, Deus usa os cai para dentro, né, improváveis. Ado? Hã? Cai para dentro. É, Cai para já dentro. Cara, a gente não sabe, não nasce sabendo de tudo, cara. Né, puxou? A gente não sabe nascendo a gente tem que ter um coração, mano. Essa chave foi a chave mais poderosa que eu aprendi. A gente tem que engolir o nosso ego e aprender a ter um coração ensinável. Se você tem coração ensinável, você vai dominar isso aqui sobre a terra, mano. Como Deus quer que seja. é verdade. Deus quer que a gente domine sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo. Entregou tudo. A gente só É o precisa assumir poder, agora. Cristo devolveu para a gente. exatamente. É o Então, poder limitado que está dentro da gente, que você está moscando aqui. Você está assistindo aqui? Você está moscando, cara. Pode ter certeza que você está moscando, porque você é muito mais valioso do que você pode imaginar. é Você é muito muito poderoso. valioso, tá? Você é lindo para Deus, você é perfeito para Deus, sabe, Deus te ama tanto que deu o único filho dele. Imagina, meu filhinho aqui, eu dar meu filho para poder salvar outras pessoas, cara. Para mim, mano, é uma dor violenta, mano. Nossa, fico imaginando. E quando você Então fala, cai para dentro. é, e quando você fala dar para as pessoas, dar para aquele camarada que faz tudo de ruim, tudo de errado. Não é nem pela pessoa boa, não. É que o meu filho eu vou entregar por esse pessoal aqui. Não, foi por todos. Todos, Todos. Sem exceção. para que Passado, todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. é muito poderoso. Ai, meu Então, Deus. não fica de fora, cai para dentro, cresce junto com a gente, do jeito que a gente estamos aprendendo, estamos tendo essa conexão, essa intimidade, e você também pode ter, porque você é capaz, Deus te fez capaz, Deus nos fez capaz, Ele acredita em você, você é projeto dele, então não se sabote, não, e nem deixe ninguém te sabotar. Ah, não, é que você não dá, não, não faça comparação com outros que estão lá na frente. É muito injusto essa pessoa que se compara com a outra pessoa. Porque quando a pessoa se compara, ela pega só as coisas boas daquela pessoa e faz essa comparação. É muito injusto, porque aquela pessoa tem os seus defeitos também. Ninguém é perfeito. Tem. Então, não caia nessa cilada. Isso é uma cilada. As Não, redes sociais é a maior ilusão que existe, cara. Mostra só a parte boa da coisa, mas você não sabe que o cara de repente está lá numa quebrada, sei lá o quê. Não que a quebrada seja ruim, mas a quebrada sim, sim. é só uma parede ali na casa dele, é só uma vistinha, é só nada da vida dele que mostra, é só coisa boa que você cai nessa cilada aí que o Alex está falando. Não Né? mostra o que o cara passou, o que o cara Não. aprendeu. A edificação. Só mostra o pronto. E aí você fica se comparando com o pronto. Não caia nessa. Não caia Aí nessa. entra em depressão, porque você acha que você não é capaz, que você acha que você não vai dar conta. Mano, até chegar lá, você pegar os caras grandes aí, o Elon Musk, por exemplo, da Tesla, o cara tem uma vida. Vai ver a infância do cara. Não foi fácil. Era chamado, sofreu pra caramba lá também, sabe? Chamado de nerd. Ele criou o PayPal, por exemplo, mas tudo para chegar até lá, o bicho ficou de trabalhando de manhã e de noite, assim, ó, só focado naquilo lá, focado, estudando, fazendo as coisas, né? E aí o pessoal vai e fala assim, vê o Elon Musk hoje em dia e fala, mas o cara dorme, vai dormir tarde e acorda tarde também. Vai acordar meia-noite, vai acordar à 1 da manhã, acorda às 7 da manhã.
Mano, é o Elon Musk, cara. O cara mais rico do mundo. Então, Você viu o rolê dele, o que ele fez para chegar até aqui? Quer se comparar o cara com o resultado final. Vai se comparar com o cara que estava lá atrás. Vai procurar a história exatamente. dele. Vai trabalhar lá atrás. Ô, Né? Ado, isso que você tá falando, se você pegar o cara lá atrás e pegar você talvez hoje, você vai ver uma semelhança. Aí é diferente, né? Essa Sim. comparação. Agora você pega o cara, passou a vida inteira ralando, lutando, dando sangue, sem dormir e batendo, estudando, tal. Beleza. O cara agora chegou aonde ele queria chegar. Ou em partes. Porque Sim. eu creio que esses caras, eles não param. Então, aí você vai, nunca fez nada, fazer que nem outro, nunca plantou nada, ou plantou tudo errado a vida inteira, E quer colher e quer colher, quer se comparar. a semente. Não tem lógica, não existe lógica para isso. Então, não se deixe sabotar. Acredite em você, que você é capaz, você alcança. Se tem um cara que te projetou, te fez capaz de tudo. Você só precisa ir processualmente, que você vai chegar lá. Beleza? Então vamos partir para o fim. Rapidinho, só para poder fechar, porque eu quero liberar só uma chave. Anda. Para resumir isso aqui que a gente falou, sabe? Não dê acesso àquilo que não te dá destino, cara. Não Essa é dê poderosa, acesso hein? a quem não te dá destino. Que a única pessoa que pode dar o destino fantástico, maravilhoso, sabe? Primeiramente é Deus e o filho dele, Jesus Cristo, cara. É aí que começa. E Deus vai colocando as pessoas na tua vida, por exemplo, o Alex, a Gorete, a Ângela, o Bruno, pessoas que realmente, sabe, falam palavras de vida e não de morte. Então, não dê acesso a quem não te dá destino. Isso é bíblico também, cara. Fala para guardar o teu coração, guarda a tua mente. Em outras escrituras está escrito guarda a tua mente, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Não dá acesso, porque a gente aprende uma coisa no autoconhecimento, mano, que é muito verdade. Que é o seguinte, que é quando você dá acesso a alguma coisa, aquilo vai gerar um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação e essa ação vai gerar um resultado. E aí você voltando lá para o comecinho, né, que você vai dar acesso, se você deixar essa semente entrar dentro de você, se uma semente boa, ela vai gerar um pensamento bom, que vai gerar um sentimento bom, que vai gerar uma ação boa, que vai gerar um resultado, um fruto bom. É verdade. Entendeu? Caso contrário, caso contrário, se essa semente for ruim, Aí vai gerar praticamente um pensamento ruim, né? Que vai gerar um sentimento ruim, que vai gerar também uma ação ruim, que vai gerar um resultado ruim. Não tem como a semente ruim dar um fruto bom, né? Então, trazendo para hoje em dia, trazendo assim, para deixar mais tangível ainda, por exemplo, se você deixar que alguém, por exemplo, que te xingou, te falou alguma coisa ruim, você receber aquilo, dar acesso àquilo e ficar todo amargurado, aí você vai lá e fica com o pensamento, eu quero que essa pessoa morra, eu quero que essa pessoa quebre a perna, sei lá o quê. Você vai querer, aí você vai, imagina só, aí esse é o seu sentimento que está na tua cabeça, os pensamentos vai gerar o sentimento. Esse sentimento vai praticamente, se você deixar isso aflorar, vai gerar ação, até o ponto de você fazer uma coisa ruim para essa pessoa, ou falar uma palavra ruim para ela. E o resultado disso não vai ser uma coisa boa. Você pode ferir ela, você pode, né, até mesmo criar uma briga, você pode brigar com ela, enfim, pode acontecer uma série de coisas. Vai estar gerando então, a mesma morte. coisa quando a pessoa fala uma palavra boa para outra, uma palavra de amor. Alguém chega para você com um sorrisão e fala bom dia, você é amado. Cara, porra, uau, né? Então é outra parada, é outra parada. É por isso que a gente tem que tomar cuidado para guardar nossa língua, para não falar coisas ruins e guardar nosso coração para que não entre coisa ruim na nossa mente. Porque isso dá uma brechinha assim, ó, pro inimigo, ó. Mano, isso vai enraizar. Isso pode enraizar.
né? E A a gente Gorete faz tá isso. com o dedo de fogo aqui. Hoje a Gorete tá com o dedo de fogo aqui, ó, no chat. É, Você quer encerrar, né, Alex? Perdão aí, mano, mas eu queria não, liberar essa não. chave. Não, na realidade você encerrou com chave de ouro, que nem o pessoal fala, né? Essa chave que você entregou aí já resume tudo que a gente falou até agora. Fechou. Agora só cabe você cair para dentro e estar aqui com a gente para desfrutar desse momento, desse bate-papo, desse crescimento. Então, vamos estar orando? Quer orado? Eu quero, mano. Nossa, bora orar aí. Então, Meus vamos filhos lá. estão aqui. Eu vou fechar meu olho, vou orar aqui na sala. Meus filhos estão aqui brincando. Mas tá tudo certo. É família, isso aqui é a dinâmica da vida. Deus é maravilhoso. Bora. Bora. Ah, Senhor Deus, muito obrigado, papai, por o Senhor nos permitir que a gente possa estar aqui nas redes sociais, pai, aqui no Zoom, e, consequentemente também no YouTube, que esse vídeo vai ser subido lá, pai, falando, pai, sobre a tua palavra, aquilo que o Senhor liberou pra gente, porque é a melhor coisa que existe, pai, que é a tua bênção nas nossas vidas, pai, a tua palavra. Pai, quando a gente entende, Senhor Deus, que a Bíblia é um livro, pai, de sabedoria milenar, que é praticamente o Senhor deixou tudo ali dentro para que a gente possa tá tendo uma vida plena. A gente para de ter com esse olho, agir com essa lente da religiosidade e começa a te ver realmente ali dentro, pai, nas escrituras e tudo aquilo que o Senhor faz, que a gente o que a gente precisa fazer para se tornar uma pessoa plena. Te dou graças, pai. Graças a Deus pela vida, Senhor Deus, do Alex, que puxou que está pilotando a nave hoje, Senhor Deus, com a orientação do Espírito Santo, Senhor Deus, também. Com a Gorete que está aqui, o Leandro estava aqui também. Provavelmente tinha entrado outras pessoas, Pai, mas... E quem também não entrou, Senhor Deus, o Senhor sabe por quê. Eu te agradeço, Senhor Deus. Dá descanso, Pai, para o Alex, também para a Gorete que está aqui. E para mim, Senhor Deus, que estou aqui na Alemanha, Pai, que esse dia seja abençoado e maravilhoso, Pai. O Senhor sempre tem nos honrado, Pai. Eu quero te agradecer, mesmo a gente sendo pecador, Senhor Deus. Nossa fé se renova a cada dia, Senhor Deus. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. E é isso, Senhor Deus. É isso que eu te peço, Pai. É mais tenho agradecido que a pedir, Pai, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. O Everton que tá Maravilha. querendo entrar aí, ó. Quem? O Everton. Deixa eu ver se eu... Põe ele pra dentro, a gente pode ir pro bastidor. Fechou. Então eu vou se despedir aqui, mas não tá aparecendo para mim o... Ah, apareceu pra mim aqui. Mas tá tudo certo, mano. É isso aí. Então, galera, amanhã tem mais. Amanhã nós vamos começar o capítulo 3 de Efésio e está sendo uma bênção esse livro. Ele é muito poderoso, tem nos dirigido, tem nos fortalecido, tem nos trazido clareza e tem nos dado mais aproximação e intimidade com Deus. Então, para você que fica, boa noite, galera, e nos vemos amanhã no mesmo link, não no mesmo link, né? Mas no mesmo canal do YouTube. Nós vamos estar nos próximos episódios e o link a gente troca todo dia. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui!